Time to play the game. Time to play the game. Tinha um crossover, tá? Dando continuação às séries que eu tô fazendo, já fiz do Capitão América e do Batman, da Mulher Maravilha e da Tempestade, um dos que o pessoal mais gosta, tá? Que é um dos mais marcantes dos quadrinhos, o que o pessoal adora discutir. Incrível Hulk versus Superman, tá? Eu vou usar basicamente o mesmo quesitos que eu usei, vou abordar bastante os poderes, descrever bem, para vocês terem uma ideia da capacidade de cada personagem, tá? Vocês sabem que eu sou fã do Incrível Hulk, no entanto eu vou tentar ser o mais imparcial possível, tá? Vocês vejam na descrição do link, eu coloquei umas certas regras, os requisitos que eu vou seguir para poder abordar essa luta de forma mais honesta e imparcial possível, tá? E realmente não ficar também trazendo elementos toscos que são estúpidos de se discutir, tá? Ao meu ver, acho que eu consegui fazer uma coisa bacana ali que dá uma justiça na hora de você analisar os confrontos, tá? Nessa primeira parte do vídeo aqui, eu vou falar basicamente sobre o Superman, tá? O vídeo vai ficar um pouco grande, então eu vou falar sobre o Superman, vai ser provavelmente um vídeo em 3 partes. Primeira parte Superman, segunda parte Incrível Hulk e depois os crossovers que aconteceram e o resultado do que eu acho coerente, tá? Eu vou abordar também 2 mitos, tá? Um em favor do Superman, outro em favor do Incrível Hulk, tá? Eu vou abordar em momentos oportunos. São mitos por quê? Porque os fãs adoram de puxar isso daí, falar, o Superman é inacertável, ele tem super velocidade, então ele pode vencer qualquer outro personagem que não tem super velocidade em 1 segundo. Não é isso, meu amigo, mas eu vou abordar isso mais pra frente. E do Incrível Hulk, o Incrível Hulk tem força infinita, então ele mata todo mundo, dá uma dedada na cabeça e mata, porque ele tem força infinita. Também não é isso, pessoal. Eu vou abordar em tempo oportuno esses dois mitos aí, tá? Então eu vou começar a falar do Superman primeiro. Eu vou abordar o Superman pós-crise, tá? A partir do Barney, tá? Do John Barney, depois de Crise das Infinitas Terras. E antes dos Novos 52. Os Novos 52 teve muito pouca história. Então eu vou pegar o Superman pós-crise, tá? Foram desde 86, mais ou menos, 86 até 2012, né? 2011, 2012. São vários anos aí, pra gente poder, 20 e poucos anos pra gente poder abordar. Tá, então vamos começar aqui agora comentando sobre o Superman, tá? O Superman é o Kal-El, né, um alienígena kryptoniano que veio parar na Terra, caiu a nave dele, que o planeta iria explodir e tudo mais. Acho que vocês conhecem a história básica dele. A questão é que os poderes do Superman são baseados em energia solar e ele absorve essa energia solar. Então, com o tempo, conforme ele vai absorvendo essa energia, ele vai ficando mais poderoso. Quando ele era adolescente, ele tinha um nível de poder X. Quando ele ficou adulto, o poder dele cresceu. Tá? E a energia solar que dá o normal do Superman, que dá energia para ele, que torna super poderoso, é a energia solar amarela. Tem os outros tipos de energia solar, como a vermelha, a azul e outras, que na verdade tem outros tipos de influência nos poderes dele. A energia vermelha, por exemplo, deixa ele sem poderes. A azul, se não me engano, deixa ele bem mais poderoso, mas ele fica meio ensandecido. Então, são vários tipos de energia, mas basicamente a amarela, que ele vive sob o Sol, né, o nosso Sol, que tem cor amarela. Vamos então comentar aqui sobre os poderes do Superman. Tá? Primeiro com relação à força do Superman. Eu não vou ficar dando exemplos aqui, dando simplórios do Superman, levantando avião, trem. Vamos ver aqui uma imagem aqui de um transatlântico, só para vocês verem, porque na verdade são exemplos meio fracos para o Superman. O Superman é um personagem quase de escala cósmica, ele é muito forte, então esses feitos aqui são fichinhas para ele. Tá? Aqui vocês vão ver um exemplo do que eu estou falando. Aqui ele segura um mecanismo que contém um buraco negro, tá? Que tem massa equivalente à Lua. Então ele está segurando esse aparelho, o aparelho deu pau, deu problema e ele está segurando esse aparelho ali, impedindo que o buraco negro saia. Tá? O aparelho ele está em funcionamento, mas ele está impedindo do aparelho sumir. Então, tipo assim, apesar de ter a massa da Lua e o aparelho ainda estava funcionando, não chega a ser a massa da Lua. Mas de qualquer forma, é um puta feito, cara. Sei lá, vamos dizer que seria os 50% do buraco negro ele está conseguindo conter antes de sair. Seria metade da Lua, cara, o cara segurando ali. Então você vê que realmente o nível do cara é realmente muito alto. A gente tem outro exemplo aqui dele levando uma cidade meio uma cidade presídio, na verdade. Ele está levando para o espaço, são milhões de toneladas, cara. Isso aí é absurdo, tá? Um avião pesa o quê? Algumas
sei lá, 300, 500, 600 toneladas, eles estão falando milhões de toneladas. Um outro exemplo aqui, exemplo é foda. Um outro exemplo aqui, ele levanta uma montanha com milhares de toneladas também, tá? Ele está subindo aí. Aqui só de ele voar, ele passou por uma pequena lua, só pelo poder de voo dele, né, dos efeitos do voo, ele quase rachou essa lua ao meio ali. Você vê o rastro que deixou nela, como vocês vão ver na imagem. Tem um outro exemplo, esse é um dos exemplos mais top dele, ele puxando a lua, tá? Junto com outros membros da Liga da Justiça. Tudo bem, não é sozinho, mas é um grande feito, cara. Com certeza o Superman é o que está fazendo mais força aí, tá? Outro exemplo aí, ele puxando a Terra com o laço da Mulher Maravilha, tá? Ele está puxando a Terra, então você vê realmente que o personagem tem um poder muito grande. É com ajuda, tudo bem, mas é um poder muito grande, uma força muito grande, tá? Vamos para o próximo comentário com relação à resistência do Superman. O Superman é um dos personagens mais resistentes dos quadrinhos, tá? Ele tem uma resistência muito, muito, muito grande. Antigamente, na época do pré-crise, ele raramente se cortava. Atualmente ele se corta, tá? No pós-crise ele passou a ter muito problema com magia, ele passava a sangrar com magia e tudo mais, mas mesmo assim, ele raramente ele sangrava com golpes, com explosões e tudo mais. Aí, mais recentemente, nos anos 2000 mais ou menos, ele passou a sangrar, tá? Alguns metais poderosos conseguiam cortar a resistência, cortava a pele dele, socos, quebrava o queixo dele, fraturas ele passou a ter, tá? E tudo em nome daquele fator de cura que virou moda, né? Então todo personagem ele tem que ter um fator de cura, uma espécie de fator de cura. E eu vou comentar isso com relação a esse poder do Superman. Com relação à resistência dele, vocês vão ver aqui ele resistindo à explosão de 1 milhão de bombas nucleares. 1 milhão de bombas nucleares, tá? O chão chegou a se tornar vidro. Isso aconteceu na revanche contra o Apocalipse, tá? A gente tem outro exemplo aqui, ele resistindo aos efeitos de um buraco negro. Como vocês sabem, o buraco negro ele absorve até a luz, cara, tá? Que em tese não tem massa. Então você vê como os efeitos do buraco negro são muito poderosos, tá? Então o Superman consegue resistir. Não é um exemplo, tem vários exemplos. Aqui eu estou dando somente um, tá? Ele conseguiu resistir a um curto período de tempo aos efeitos da entropia, tá? A entropia é onde tudo se inicia, tudo se destrói, na verdade vamos dizer, seria o fim do mundo ali, essa entropia, ou o início de tudo, né? O início e o fim, e o meio, Raul Seixas. Então essa entropia inclusive matou o Apocalipse, o Superman conseguiu resistir a um curto período, saiu, mas o que demonstra a grande capacidade de resistência que ele tem. A gente tem aqui ele resistindo à explosão de um antissol, tá? Que é uma entidade cósmica, uma explosão que poderia até devastar a galáxia. Não devastou a galáxia, mas é um antissol, seria praticamente uma supernova, uma explosão de uma supernova, tá? Que demonstra a capacidade de resistência do Superman. E é um antissol, tá? A gente não pode considerar uma resistência do Superman indo para o Sol terrestre, porque esse Sol dá energia para ele, tá? Isso não é um feito de resistência. Se ele vai para o Sol e fica mais resistente, obviamente então ele não sofre efeitos danosos do Sol. Então, mas o antissol não, o antissol não é uma coisa que alimenta ele, que recarrega ele. Então realmente é um feito de uma supernova, tá? E o Superman sobrevivendo a ela. Então demonstra que mesmo que ele não absorvesse energia solar, ele seria capaz de resistir a uma explosão de uma supernova. Essa outra imagem tem uma explosão que é capaz de destruir a Terra, ainda que não seja muito condizente a imagem, como vocês estão vendo, não sei se a imagem vai aparecer aqui ou ali, essa imagem ela vai demonstrar ali, em comparação à Terra, que ela não é tão grande a ponto de destruir a Terra. Mas, de qualquer forma, vale o que o roteirista, na minha opinião, o que o roteirista está dizendo. Às vezes o desenhista não acompanhou o que o roteirista quis escrever. Então, eu acho que entre o que o roteirista fala e o que é mostrado, prevalece o que o roteirista quer dizer. O Superman também ele é capaz de resistir a baixas temperaturas, a altas temperaturas. Ele é capaz de cair, uma queda livre do espaço para a Terra em alta velocidade, ele sobrevive sem problema, tá? Que é uma queda, porra, violenta, cara. Tem que ter uma grande resistência para isso. Que mais? Resistência é isso, dá para ter uma ideia do nível de poder desse cara. Outro poder dele, na verdade não é um poder, na verdade é relacionado à resistência, a resistência mental que ele tem, a resistência a ataques telepáticos, a domínios de mente, a leituras de mente dele, né? No caso, ele tem uma grande resistência, ele tem uma grande força de vontade. Então, na verdade, não é qualquer personagem Zé Ruela que vai conseguir dominar a mente do Superman, tá? E mesmo personagem top, se a gente considerar o Brainiac,
até pegando o universo Marvel, a Jean Grey, o Cable, o Professor Xavier, são personagens que demorariam tempo para você conseguir dominar o Superman, tá? Então a gente teve até o Max Lord, conseguiu dominar o Superman, mas isso ele conta até que ele demorou anos, cara. Foram anos tentando, colocando, inserindo mensagens subliminares, quebrando as barreiras mentais do Superman para conseguir alcançar e conseguir influenciar ele. Então ele possui uma grande capacidade de resistência mental. Aqui vocês vão ver uma imagem dele resistindo aos ataques mentais do Brainiac, tá? Aí eu vou falar agora da durabilidade, resistência, tempo de luta, estamina que ele tem, tá? Capacidade que ele tem de permanecer lutando, por exemplo, por diversas horas, fazendo esforço por diversas horas, tá? O Superman é capaz de lutar durante horas, tá? Ele tem um acúmulo muito grande de energia, então ele demora para se desgastar, tá? Então ele consegue lutar durante muito tempo, tá? Durante horas ali a fio, em alto nível de poder, usando bastante poder e tal. Obviamente, com o tempo essa energia ela vai se desgastando, ela vai se gastando e ele as células dele vão se descarregando. Então o que acontece? Conforme o tempo de luta, não estou falando de 2, 3 minutos de luta, considerando, vamos dizer, durante 5 horas o Superman lutou em alto nível de poder, assim, usando bastante poder. Na sexta hora, estou dando somente um exemplo ilustrativo, ele já vai começar a cair de poder. Ele vai estar absorvendo energia, mas ele vai estar gastando mais energia, tá? Então, quanto mais tempo uma luta dura com o Superman, mais fraco ele vai ficando. Mas isso não é questão de minutos, tá? E nem questão de 1 ou 2 horas. O Superman tem uma grande reserva de energia, tá? Inclusive essa explicação foi dada dessa perda de energia para quando ele morreu contra o Apocalipse, tá? Ele usou toda a energia dele, se desgastou demais, ficou sem energia e acabou morrendo. Tanto que depois que ele volta, ele vai se recarregando com a energia solar, tá? E com o tempo ele vai ganhando, tanto que ele volta, ele não é capaz de voar. Aí depois ele consegue voar, porque o corpo dele conseguiu recarregar e até chegar no nível anterior que ele tinha de poder. Eu falei sobre o fator de cura, não sei se dá para chamar fator de cura, ou de uma cura acelerada. Tá? O Superman antigamente, como eu falei, ele não era cortado, nada e bababá. Atualmente ele é cortado. Tá? Então ele pode sofrer sangramentos, ter fraturas, hematomas e tudo mais. No entanto, ele é capaz de se curar com certa rapidez. Tá? Se ele sofrer algum corte superficial, hematomas, questão de minutos ele já consegue se recuperar. Tá? Se ele tiver que tomar um banho de sol, ele se recupera ainda mais rápido. Então, uma fratura ele demora alguns dias para se recuperar, mas, sei lá, 1, 2 dias ele já se recupera. E se ele for para o sol, ele se recupera ainda mais rápido. Quanto mais próximo do sol, mais energia ele tem. Aqui nesse exemplo que vocês vão ver aqui, ele levou um tiro de bala de kryptonita, né, que vai afetar ele permanentemente até ela ser retirada. Quando o Batman retira, logo depois ele já está belezinha, já está recuperado, para você ver que ele tem realmente uma cura acelerada. Não é o nível Wolverine, Deadpool, ou o Lobo mesmo da DC Comics, mas é um fator de cura e de respeito. Vamos falar sobre a velocidade, tá? O Superman ele tem super velocidade, todo mundo sabe disso, tá? Eu vou falar sobre o mito da super velocidade. Aqui eu vou trelar a super velocidade junto com o poder de voo, né? O Superman é capaz de voar. A primeira coisa, muita gente aborda a seguinte questão. O Superman tem super velocidade, então ele é capaz de vencer todo mundo, porque ele em 1 segundo ele dá 1 milhão de porrada, o personagem nem vai saber o que atingiu, porque os outros personagens não têm super velocidade e tudo mais. Balela. O que vale é o que está nas HQs, meu amigo. Não é o que você gostaria que acontecesse, o que você acha que deveria acontecer. Eu abordo isso nas regras, vocês vejam sobre os poderes teóricos que eu comento versus os poderes práticos. Tá? Mas o roteirista faz isso porque senão não teria luta. A questão, meu amigo, é que isso não vale só para o Superman, isso vale para todo e qualquer personagem. Quando eu abordar o Hulk sobre a força dele, vocês vão entender isso. Tá? Quando eu for abordar um crossover do Thor, do Surfista Prateado, de outros personagens, até personagens mais fracos, como o Noturno, vocês vão ver que entre teoria e prática, o que é mostrado nas HQs, tem uma grande diferença. Então não adianta vir falar porque isso é para ter história. Da mesma forma, para ter história do Thor, por exemplo, não usando o raio antivida, que mataria todo mundo. Teria graça as histórias dele, se toda vez ele usasse esse poder dele. Ou o Surfista Prateado transmutasse. Transmutação é o poder de transformar as coisas. Por exemplo, tem uma pessoa, ele transforma a pessoa em pedra. O Surfista Prateado tem esse poder. Então, mas ele não usa isso toda vez, porque você vai falar, não, mas porque o roteirista tem que ter história. Não importa, cara, ele não usa toda vez. Não usa, acabou.
Então a gente vai abordar o que costumeiramente acontece nos quadrinhos. E a questão da super velocidade do Superman é que ele é acertado por seres mais lentos. Tá? Eu posso depois, quando for discutir o crossover, vou mostrar para vocês, vou demonstrar isso, que o Hulk é plenamente capaz de acertar ele, não só o Hulk, como outros seres. O Lobo da DC Comics, o Darkseid, o Orion, Kalibak, Kimo, cara, eu posso listar aqui 200, Mongu, quantas pessoas vocês quiserem aqui, quantos personagens vocês quiserem, que acerta o Superman e não tem nem décima da velocidade dele. Tá? Então esqueça isso daí, esqueça esse argumento. Tá? No entanto, isso não quer dizer que é um poder irrelevante, longe disso. Eu vou mostrar as imagens e vou comentar sobre elas. E quando eu for abordar o combate entre os dois, eu vou comentar sobre isso. E eu vou comentar também sobre o mito da força do Hulk. Vocês não pensam que eu não vou falar só sobre o mito da super velocidade do Superman, não vou abordar o mito da super força do Incrível Hulk também. Tá? De qualquer forma, aqui, vocês vão ver aqui uma imagem dele segurando um trem que descarrilhou, tá? De super velocidade. Ele é capaz de acompanhar o Flash também, para você ver o nível de velocidade dele. Mas qual que seria a velocidade do Superman? A velocidade do Superman é o seguinte, ele só consegue atingir a mais alta velocidade dele, que é 99,9% da velocidade da luz, no vácuo do espaço. Então, em terra, na nossa atmosfera, ele não consegue atingir essa velocidade. Mesmo lá no espaço, quando ele quer atingir essa velocidade, ele tem que se esforçar muito, não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Ele tem que se esforçar, aí ele atinge essa velocidade. Aqui na Terra a gente tem a gravidade, a resistência do ar, os obstáculos que ele precisa desviar e tudo mais. Então ele atinge uma velocidade muito, muito menor. Obviamente, ele também tem medo de causar danos materiais, afetar pessoas. Então, durante combates, ele, apesar de usar a super velocidade, muitas vezes o roteirista desconsiderar, o que também não vou entrar no mérito, se é correto ou não, dos efeitos da super velocidade, de qualquer forma, a super velocidade dele na Terra é bem menor do que no espaço, tá? Muito, muito menor. Mas mesmo assim, é uma super velocidade que realmente faz a diferença, faz com que ele consiga antecipar golpes, fazer salvamentos e tudo mais. Aqui vocês vão ver nessa imagem aqui, o Superman pega uma bala, ele está a quilômetros de distância da Lois Lane, o vilão atira e ele consegue pegar a bala, pra você ver o nível da velocidade que ele atinge. Ele é capaz de desarmar uma gangue, tá? Também uma gangue, várias pessoas com armas, ele consegue desarmar todas elas, tá? Sem que elas mal percebam. Ele também é capaz de acertar vários golpes por segundo, tá? Ele não basicamente todos os super velocistas fazem isso, e mesmo quem não é super velocista, que tem velocidade grande, consegue fazer isso também, mas é um fato que precisa ser lembrado. E reflexos disso, nós temos a super agilidade dele também, o reflexo mais apurado, tá? Ele é capaz de pegar várias balas que foram disparadas por metralhadoras, tá? Então não é somente uma velocidade de rota, assim, né? Ele tem uma super velocidade também de movimentos, de uma agilidade muito grande. Ele é capaz de ler vários livros, outra imagem aqui, em poucos minutos, tá? Ele é capaz de fazer diversas atividades em super velocidade. A visão de calor. A visão de calor dele tem uma visão muito poderosa, uma visão térmica, uma visão realmente foda. Tá? Isso até demonstra o nível de poder que ele tem. Ela é capaz de facilmente derreter aço, tá? Sem problema nenhum. Ele pode disparar desde feixes finos, né, de visão de calor, a feixes muito amplos, abrangendo uma área muito grande. Então ele tem um domínio muito bom com relação à visão de calor dele. Inclusive ele consegue fazer a visão ricochetear em diversos lugares até atingir o que ele está objetivando, né? Aqui vocês vão ver ele soltando a visão de calor em clones do Apocalipse. São clones meio paraguaios aí, mas de qualquer forma ele consegue destruir com a visão de calor esses clones, tá? Ele foi capaz de alimentar o propulsor de um motor. Na verdade, esse motor ele serve para locomover um planeta. Então você veja o nível de energia que o Superman tem. Ele chega como vocês vão ver na imagem, energiza esse propulsor para que o motor possa acionar e carregar esse planeta. Então não é pouca energia. A visão de calor dele, ela atua em nível molecular. Tá? Isso é dito nessa imagem que vocês vão ver aí. Inclusive ele é capaz de atingir seres intangíveis. Então, por exemplo, se
se aparecesse o Visão, os Vingadores contra ele ali, a visão de calor dele é capaz de atingir o Visão mesmo na forma intangível dele. Ou o Caçador de Marte, que também é capaz de ficar intangível, tá? O que mais? Outras visões, vou fazer um rápido comentário aqui das outras visões, que na verdade é usado mais para resolver algumas coisas, para salvamentos e tudo mais. Ele tem a visão de raio-x, que é bloqueado somente por chumbo, ele tem a visão de infravermelho, ele é capaz de ver espectros, ele é capaz de ver radiações, ele tem visão microscópica, tá? Ele é capaz de ver elementos micróbios ali, tá? Uma visão muito como eu posso dizer, é muito foda a visão dele, tá? Ele também é capaz de chegar a seres invisíveis, por conta exatamente dessa visão de infravermelho, ele consegue detectar o calor da pessoa e tudo mais, ele é capaz de enxergar pessoas invisíveis. O sopro dele, ele também tem a capacidade do sopro, né? Que pode ser congelante, né? É um poder que ele consegue congelar até determinadas áreas e tudo mais. Aqui vocês vão ver algumas imagens do sopro congelante dele. E até o super sopro no sentido de acabar com incêndios. Ele sopra e o incêndio acaba. Além disso, ele tem super sentidos, ele tem super audição, ele consegue escutar basicamente quase tudo que acontece, até em outros países até, ele consegue escutar, realmente a super audição dele é absurda. Ele tem super olfato também, tá? Ele consegue cheirar, tem um bom senso de olfato. Ele tem a supervisão, como eu já falei, até microscópio, inclusive a visão de longo alcance, ele consegue ver, acho que é coisa até que acontece na Lua. A pessoa está na Lua, ele consegue ver a pessoa daqui da Terra na Lua. Então realmente a visão dele é absurda, o que ele consegue fazer com a visão. Aqui ele consegue fazer nessa imagem, vocês vão ver, ele consegue fazer só observando a análise de diversos elementos para fazer algumas conclusões que ele chega com relação à data, quais são os elementos que compõem o que eles estão procurando e bababá, até na imagem aí. O Superman também tem um poder, na verdade é um poder derivado da supervelocidade. Ele usa muito pouco, tá? É um poder que ele usa pouco, mas não custa mencionar. Ele é capaz de vibrar. Então ele vibra tão rápido, como vocês vão ver na imagem, que ele fica intangível, tá? Ele fica intangível. E num caso bem extremo, até considero até um pouco exagerado, mas não custa mencionar, ele foi capaz de vibrar tanto que ele conseguiu fazer a Terra também ficar intangível, a ponto de salvar a Terra de um choque que ela ia sofrer. Então você vê que realmente essa supervelocidade ele consegue vibrar tanto que ele se torna intangível, assim, tá? Habilidade de luta. O Superman ele é versado em algumas artes marciais. Ele tem treinamento com Batman, com outros personagens que passaram pela Liga da Justiça. Então ele tem um grau razoável de habilidades marciais. Boost solar. Isso, na verdade, seria um poder que deixaria o Superman... Não é um poder, é algo que deixa o Superman mais poderoso, tá? Também é usado de forma excepcional. Até porque o que acontece? O Superman ele tem a luz para chegar na Terra demora 8 minutos. Então o Superman teria que ir para ir, se alcançasse a velocidade da luz, o que não é o caso, como eu já falei para vocês, ele não alcança a velocidade da luz. Ele teria que sair da Terra até o Sol, 8 minutos, mais 8 minutos para voltar, seriam 16 minutos, mais o tempo que ele tem que ficar lá captando energia. Né? Ninguém o espera, ele não vai lutar contra o Darkseid, ou no caso o Mongul, o Thor, ou o Hulk, vai falar, pera aí, que eu vou subir lá um pouquinho, dá meia hora aí que eu já volto. Não é assim. Então é usado em situações excepcionais, quando ele estava próximo do Sol, ou quando o combate se desenrolou ali no espaço e tudo mais, ele foi capaz de fazer isso. A questão é a seguinte, esse bolso solar, o Superman vai até o Sol, se recarrega de energia e fica ultra, hiper, mega poderoso, cara. Ele fica muito mais poderoso, sei lá quantas vezes ele fica mais poderoso. Tá? Vocês vão ver nos exemplos aqui, ele é capaz de mover um planeta, tem o planeta de uma entidade cósmica chamada Imperiex, que estava tentando devastar o universo DC. Esse planeta é o tamanho de Plutão, mas ele é um planeta maciço, no sentido de que ele é feito de metal, puro metal. E ela tem propulsores também que movem esse planeta pelo espaço. Então o Superman toma esse bolso solar, ele pega esse planeta e consegue mover esse planeta, e esse planeta está fazendo força contrária ainda, porque está ligado os motores dele. E o Superman consegue superar, além do peso do planeta, tá? Ele consegue mover esse planeta, ainda com esse planeta tentando fazer força contrária. É um feito realmente muito grande, cara. Normalmente, obviamente, o Superman com os poderes normais não seria capaz disso. Outro feito foda dele com o bolso solar, ele se carregou tanto de energia que ele foi capaz de descongelar a Terra. Né? Ele soltou aquilo ali e descongelou a Terra. Não me pergunte por que ninguém morreu. Não estou aqui para abordar isso. Estou mostrando os feitos dele aqui, tá? E é isso daí. Então, pessoal, essa é a primeira parte do Superman, tá?
Espero que vocês tenham curtido, tenham uma bela noção do que ele é capaz de fazer. Eu vou entrar depois na segunda parte com os poderes do Incrível Hulk. Beleza, galera? Um abraço para todo mundo aí.